sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Falar com a imprensa que não precisam falar. Então você não distorce mais. O que eu li hoje, inventam tudo. Então pode continuar inventando aí. Imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. Patifaria. É uma patifaria. Folha, cala a boca, você não tem nada. Estes são alguns dos 299 ataques do presidente Bolsonaro à imprensa desde o começo de 2020. Segundo o levantamento feito pela FENAGE, em média, o presidente Jair Bolsonaro desfere pelo menos um ataque por dia a jornalistas. Em 86% dos casos, os ataques são considerados como descredibilização da imprensa, ou seja, o do presidente investe contra o jornalismo como um todo. Já em 12% das situações, são ataques específicos a jornalistas determinados. Em 2019, um levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras mostra que o Brasil caiu 2 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa. A organização destacou a eleição do Bolsonaro como o começo de um período sombrio para a democracia brasileira. A gestão Bolsonaro fere constantemente os princípios que deveriam reger uma sociedade democrática. Então, dentre elas, nós temos a própria liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Jornalistas que façam com seriedade seu trabalho são atacados por uma rede bolsonarista ao divulgarem irregularidades ou mesmo falas como "e daí", como foi dito pelo próprio presidente, quando ele comentou sobre as vidas que foram perdidas durante a pandemia. Então esse governo ele intensificou a hostilidade de todos os níveis. Imagina ao ponto do presidente da República se sentir confortável de falar que ficou com vontade de dar um soco na cara de um repórter simplesmente porque ele fez o trabalho dele, que ele fez uma pergunta, não foi nem uma acusação, foi uma pergunta, mas uma pergunta que o presidente não teria como responder sem se complicar. Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Temos um presidente da República que não respeita ninguém. Ele não respeita a sua nação, ele não respeita a imprensa, ele respeita a imprensa que diz aquilo que ele quer. Aí ele respeita. A gente tem exemplos emblemáticos, né, estampados na nossa cara. Ele não respeita a imprensa. Sem uma imprensa que possa trabalhar livremente, a gente não pode falar em democracia, na minha opinião, né? Então eu realmente concordo, né? Eu concordo que a era Bolsonaro trouxe uma época muito ruim, não só para quem é jornalista, mas eu acho que pro país inteiro, né? Pior para a gente que trabalha com jornalismo, né? Num governo repressivo como esse. No primeiro momento, quando os ataques começaram, eu diria que houve uma espécie de reação um tanto arrogante, no sentido de que não vamos brigar e discutir com essas pessoas, não vamos nos defender delas, ou não vamos processar, não vamos levar esse processo à justiça por injúria, por calúnia, por difamação. Nós somos os jornalistas, nós estamos em outro patamar. Mas, com o tempo, a coisa foi ficando tão grave e os jornalistas foram se sentindo pessoalmente tão insultados que eles mesmos moveram processos. Eu confesso que eu nunca movi. Eu achei que era me dar muito trabalho, um custo muito alto de dinheiro, de advogado, de tempo, para um resultado que a gente não sabia, era incerto, né? Alguns ganharam, outros não ganharam. E fui testemunha até em alguns processos, mas eu mesma nunca movi. E achei que você se proteger contra ofensa, contra insulto, meio inócuo, né? Para fazer a pessoa retirar um insulto. Se fosse uma calúnia, alguém me identificasse como uma criminosa, alguém que cometeu um crime, aí sim, eu me defenderia. Mas não chegou a acontecer, não só insulto. Quando acontece casos muito graves, como foi o caso da Patrícia Campos Mello, em alguns casos, isso de fato chega até a imprensa e a imprensa reverbera por causa da baixeza do ataque, né? E o depoimento do River, né? Hans River.
foi final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Então, a imprensa é evidentemente hostil ao governo, né? A imprensa vê no Bolsonaro ameaças à democracia, ao meio ambiente, não vê o combate à desigualdade, vê indiferença com relação à educação, indiferença com relação à saúde, a gestão da pandemia sendo frágil. Portanto, o Bolsonaro sente que a imprensa é muito crítica a ele e ele, então, reage de uma maneira muitas vezes agressiva e violenta para desqualificar e descredenciar e semear a dúvida, né, sobre a narrativa da imprensa. É um jogo político. E porque ele sabe que a imprensa não tem esses valores conservadores e reacionários que ele tem, ele sabe. Bom, a gente vive num país, primeiro, onde faltam leis. Em segundo lugar, as leis que temos precisam ser atualizadas. Em terceiro lugar, que é o ponto mais grave, a gente não tem quem faça cumprir a lei. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar que é uma situação muito complicada para toda a nação, né? Para o jornalista, nem se fale. Se você não tem alguém que faça cumprir uma lei que é para prender uma pessoa que comete um crime contra a vida, você vai ter lei que proteja a imprensa, que proteja o jornalista? Eu nem tenho esperança que isso aconteça um dia. A pergunta que fica é se as instituições democráticas vão fazer jus ao nome democráticas, o que gera dúvida, porque elas não têm feito isso, e vão impedir esse retrocesso. Se a população vai ter forças para se organizar contra esse movimento, ou se vamos assistir a história se repetindo, dessa vez não mais como uma farsa, mas como uma farsa e tragédia ao mesmo tempo.